Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Muito bom dia. Bom dia a todos. Buenos dias. Bom dia, Xande. E aí, meu querido? Bom dia, bom dia. Mas se você aprender japonês em braille. Muito bom dia. Meus queridos, vou precisar da apostila 5 de vocês hoje, hein? Apostila número 5. 5. E explico a vocês por que eu preciso da apostila 5 hoje. Apostila 5. Só mais uns minutinhos para dar o tempo da galera chegar ali e depois eu focar somente na aula. Então, livro 5 de trigonometria, página de número 3. Página de número 3. Inclusive, eu já vou até logo transmitir aqui minha tela com vocês.
Não está aparecendo as conversas? Como assim? Marina mandou aqui na... Ah, não tem problema não, Marinha. Não tem problema não. Relax. Without problem. Vocês estão enxergando meu quadro branco? Sim ou não? Agora sim. Sim. Show de bola. Estão enxergando? Estão enxergando? Agora não. Agora não. Estão enxergando? Agora sim. Ah, valeu, meu garoto. Vamos lá. Meus queridos, então, como havia dito, nós vamos adentrar no nosso livro 5. Por quê? Estávamos no nosso livro 4, no capítulo 12, e no capítulo 12 nós estávamos com as transformações trigonométricas. Nós vimos a transformação da adição, depois da subtração e do arco duplo, que são as principais. Aí depois vem umas transformações trigonométricas, vem 2 capítulos que, ao meu ver, são altamente desnecessários, que são arco triplo e arco metade, sem necessidade. E depois piorou. É um capítulo, que é o capítulo 14, chamado Relações de... Transformação em produto. Isso, que se chama aí, se você olhar aí, Transformações de Prostaferese. Tem esse nome horrível aí, ok? E, assim, desnecessário, sem necessidade alguma, ok? Então, por isso que esses 2 capítulos a gente vai se dar ao luxo de não trabalhar com eles, porque não tem aplicação nenhuma para isso. E aí a gente agora adentra no capítulozinho, que esse sim é o que tem se, Funções. é o que tem se cobrado no Enem, todos os anos, nos últimos 4 anos tem se cobrado, ok? A UVV também tem adotado questões de funções trigonométricas, principalmente as funções seno e cosseno. Então, aí sim a gente tem muita coisa para analisar, e nesse capítulo de funções trigonométricas, a gente vai encontrar tudo que a gente veio vendo até hoje, mas absolutamente tudo. Esses são os capítulos finais da nossa trigonometria, das funções trigonométricas. Beleza? Então, nós vamos ficar aqui um bom tempo nas funções, porque tem muita coisa a se falar sobre eles. Beleza? Então, vamos lá. Eita, estou falando sozinho, sem áudio aqui. Meus queridos,
É o capítulo 15 mesmo? Confere. Sim. Boa, garoto. Por que não está escrevendo aqui? Agora tá. Funções trigonométricas. Beleza. Vamos aumentar esse cara. Vamos colocar aqui em laranjinha. Ok. Show de bola. Funções trigonométricas. E a nossa primeira função será a nossa função seno. Seno. E, meus queridos, nós vamos ver depois, bem depois, quando terminar a função seno, que o estudo que a gente vai fazer da função seno vai ser exatamente idêntico para a função cosseno, salvo pequenas, mas muito pequenas alterações mesmo, ok? Muito pequenas. Mas vamos lá. Galera, o principal é o seguinte, vocês, na álgebra, quem dá álgebra é quem? É a Grise? Sim. Vocês já viram esse ano as funções de primeiro grau, tenho certeza. E quadrática. Agora Só a essas gente tá duas? vendo. E agora a gente tá vendo modular. Função exponencial, vocês não viram ainda? Ainda não, a gente ainda não chegou no livro 5, e a última é a logarítmica. Vocês só viram função... Modular, a primeira parte, quadrática e do primeiro grau. Entendi. Que livro é isso? Oi? Que livro é isso? Bom, função quadrática foram 4 capítulos, que se não me engano foram no 3 e no 4. Entendi. Então, na ordem que ele coloca aí, depois de função quadrática, função modular, Sim. que não serve para nada também, tá? Outra funçãozinha que podia estar fora do plano. Mas beleza. A ideia aqui, meus queridos, é o seguinte. Todas as funções, não importa se é na álgebra, se é na trigonometria, se é na geometria analítica, não importa. Todas as funções, elas têm uma aparência algébrica, uma forma de se escrever. Por exemplo, como é que se escreve a função de primeiro grau? Y igual? AX mais B. Beleza. Essa é a forma da função de primeiro grau. De segundo grau, AX ao quadrado mais BX mais C. ax ao quadrado Mais mais BX mais C. bx mais c. Ok. Então, meus queridos, observe que cada função... Vocês vão ver depois que a função exponencial tem essa forma aqui, ó. A, Elevado a X. na verdade, tem um coeficientezinho k aqui. K vezes A elevado a x. Isso aí. Cada função tem uma aparência. E aí, observe que uma função, na verdade, é uma relação entre duas variáveis. Normalmente, a gente utiliza y e x. É uma relação entre as suas variáveis. Beleza? Por que uma relação? Porque é o seguinte, se você souber o valor do x, você substitui e encontra o y. E o contrário também vale. Se você souber o y, você substitui e descobre x. Por isso que é uma relação entre as duas. Se você tem uma delas, substitui e encontra a outra. Ok? Só que essas letrinhas que aparecem juntos do y e do x são chamados coeficientes numéricos. E esses coeficientes, esses numerozinhos que aparecem, eles são responsáveis por mexer no gráfico da sua função. Por exemplo, recorda comigo o que faz esse azinho na nossa função de primeiro grau? Ele pode determinar se o gráfico é crescente ou decrescente. Isso aí, o gráfico é uma reta. Ele vai dizer se a reta é crescente, Ou A positivo, decrescente. ou se ela é Negativo, decrescente, o A decrescente. negativo. E lembra o que faz o B? O B ele é o ponto em que cruza o eixo Y.
Exatamente. Beleza. Na função de segundo grau, lembra o que faz o Azinho? A parábola para cima ou para baixo? A Exatamente. concavidade. Concavidade para cima ou para baixo. Lembra o que faz o Czinho? É o ponto onde cruza o eixo Y. Exatamente. E sabe o que é o B? O B, se a função é crescente ou decrescente. Não necessariamente, cabecinha. É o negócio do Y. Porque Se ele vai não, começar crescente ou decrescente. se vai começar crescente ou decrescente, não sei se foi o que eu entendi bem, mas é o seguinte. Ele tem a ver com eixo Y também, mas é o seguinte. Se por acaso a sua parábola cortar o eixo Y enquanto ela está crescendo, então é porque o seu B é positivo. Se a parábola passar pelo eixo Y, onde ela passa pelo eixo Y é o valor do C. Mas se ela passar enquanto ela estiver crescendo, então o B é positivo. Agora, se ela passar pelo eixo Y enquanto ela estiver decrescendo, então o seu B é negativo. Então, B, ele vai dizer para você em que momento que a parábola passa pelo eixo Y. Se ela passar enquanto ela estiver crescendo, B positivo. Se ela passar enquanto estiver decrescendo, B negativo. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, que esses valores numéricos que acompanham as variáveis x e y, cada um deles tem uma responsabilidade no gráfico, na função, ok? E nas funções trigonométricas, meus queridos, não vai ser diferente, entendeu? Não vai ser diferente. Então, nós primeiro, toda função trigonométrica, e é a parte principal dos nossos capítulos, é como que é o formato algébrico de uma função trigonométrica. Então, o formato dela é esse aqui, ó. F de x, ou você pode usar y, igual a mais b vezes seno, parênteses, c vezes x, mais d. Eita, o que aconteceu aqui? Mais d. Parece algo absurdo, mas não é. Ok? Nós vamos nos adaptar isso aqui rapidamente. Deixa eu só ressaltar algumas coisas. Eu quero esse A vermelhinho. Ok. Eu quero esse B também vermelhinho. Ok. Eu quero esse C também vermelhinho. Eu quero o D também vermelhinho. Beleza. Aqui está, então, meus queridos, como é que se escrevem as funções trigonométricas. Vou até aumentar isso aqui. Essa é a forma que uma função trigonométrica vai se apresentar para a gente. Essas 4 letras que eu coloquei aí em vermelho são os nossos coeficientes numéricos da nossa função trigonométrica. Então, eles vão aparecer para a gente em forma de números, ok? Então, a primeira coisa que você vai fazer em uma função trigonométrica é, antes de começar qualquer análise, você vai identificar quem são esses 4 números na sua função, porque eles vão fazer uma diferença em tudo que nós formos calcular. Assim como lá nas funções de segundo grau você acha o A, o B e o C, para poder achar o delta, as raízes, o vértice da parábola, essas coisas, a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Beleza? Então, em todas as funções, a gente tem que começar identificando esses valores numéricos, ok? Então, vou te dar alguns exemplos para você praticar isso para mim. Exemplos. Ok. Observe que desses 4 coeficientes, 2 deles multiplicam e outros 2 somam ou subtraem, tanto faz. Ok? O B
ele vai sempre multiplicar o seno. Então, o número que tiver multiplicando o seno é o B. O número que estiver multiplicando a nossa variável é o C. Então, o B e o C multiplicam. O A e o D aparecem aqui na nossa função somando. E cuidado para você não confundir A com o D, que eu já vou te dizer desde já. Se o D aparecer, e o D, a gente vai ver na sequência dos capítulos, o D, ele raramente aparece. Porque a função dele é um Tá aparecendo aqui como alfa. ou quase nada, ok? Então, na sua apostila como alfa, E o é porque C como M. ele traz outras letrinhas. Eu costumo usar essas linhas aqui. Mas a diferença entre o A e o D, meus queridos, é o seguinte: quando existir o D, ele vai vir sempre dentro dos parênteses, ok? Se aparecer alguém somando ou subtraindo e não tiver parênteses, é porque esse cara não é o D, ele é o A, ok? O A e o D, eles aparecem sempre somando ou subtraindo. Só que, se o D aparecer, ele tem que aparecer dentro de um parênteses. Se não tiver parênteses, é porque, na verdade, aquele cara que está somando ou subtraindo é o nosso Azinho. Beleza? Vou até ver se a sua apostila traz alguns exemplos de funções trigonométricas. Porque eu vou pegar os exemplos da sua apostila, inclusive. Senão, eu mesmo vou te dar alguns exemplos. Não, eu mesmo vou te dar alguns exemplos, então. Então, vamos lá. Meus queridos, meu primeiro exemplo, vou até deixar organizadinho aqui, que depois eu vou enviar isso aqui para vocês, porque isso aqui, a gente precisa ter guardado isso aqui, hein? Ok? Primeiro exemplo, então, vai ser f de x igual 2 mais 3 vezes seno vai ficar difícil aqui, mas tudo bem. 4x, seno de 4x apenas. Ok. Está aqui o meu primeiro exemplo. Essa é a minha primeira função, meus queridos. E eu lhe pergunto, quais são os valores dos nossos coeficientes A, B, C e D nesta função, por favor? A igual a 2, B igual a 3 e C igual a 3. Não, B igual a 3 e C igual a 4. E D igual a 0. A igual a 2. B igual a 3. B igual a 3. C igual a 4. Sim. E D igual a 0. Ótimo. Mesmo que alguém não apareça, esse cara, na verdade, é 0. Eu preciso ter os 4 valores sempre. Ok? Então, para essa função, o A valendo 2, observe que o 2 está somando alguma coisa. Só que se ele não estiver dentro do parênteses, ele é o A e não o D. A. O B sempre estará multiplicando o seno ou depois o cosseno, não importa. Vai estar multiplicando a parte trigonométrica. O C vai estar sempre multiplicando a variável da função. E o D vai estar somando ou subtraindo, mas se aparecer, vai aparecer dentro dos parênteses. Ok? Beleza. Vamos ao segundo exemplo. Vamos ao segundo exemplo. Beleza. Vou colocar agora aqui um menos 1. Vou colocar agora menos 1 mais seno de parênteses x. Infelizmente eu não consigo escrever direitinho aqui, mas vou botar x sobre 2 mais bom, eu vou colocar aqui porque eu não consigo fazer o símbolo π, mas eu quero escrever aqui um π. Beleza.
E aí, meus queridos, eu pergunto-lhes quais são os coeficientes desta segunda função? A é igual a -1. Ô, Estherzinha, deixa eu B. escrever aqui. Vamos lá. A igual a -1, Esther, perfeito. B. B é x sobre 2. Ou B 2 é o sobre 5. número que está multiplicando seno. Mas aqui ele trocou a ordem, não trocou? Não, É 1. é 1, exatamente. Ah, mas não aparece ninguém multiplicando seno. É 1. É 1, então. Exatamente, 1. Lembre que 1 é o elemento neutro da multiplicação. Se ele aparecer ou não aparecer, ele não faz diferença para a gente. Ele é 1. Continua, Estherzinha. C. É x sobre 2. Não, 1/2. exatamente, meio. eu coloquei de propósito, porque Ah, tá. C é só um número. É um número que acompanha a variável. Então, quando você tem x sobre 2, o número, na verdade, é 1 sobre 2 que está junto dele. Ok? Então, isso aí, esses são os detalhezinhos para a gente ficar atento. E o D? O D é Pi. pi. Beleza, exatamente, meus queridos. Perfeito. Show de bola. Vamos ao próximo. Essa próxima é a função mais básica que existe dentro da trigonometria. Mas, mesmo essa função mais básica, ela tem que ter todos os 4 coeficientes. Quando eu falo a função mais básica, é f de x igual a seno de x. É a função primitiva que a gente chama. F de x igual a seno de x. E aí eu te pergunto, quem são os coeficientes desta função? A igual a 0. A igual a 0. Não tem ninguém somando lá no início. B Vai. igual a 1. B igual a 1, porque B é um número que está multiplicando o seno. Então aqui eu tenho Tá oculto. seno. Está oculto, isso aí. C. C é igual a 1. C também vale 1, que é o número que está multiplicando a variável. 1x. E D é 0, porque não soma. Exatamente, meu garoto. Então, mesmo a função mais simples possível, ela tem que ter os 4 coeficientes numéricos, ok? Pode ser a mais básica ou a mais bizarra do mundo. Você primeiro identifique os coeficientes. Olha este outro exemplo aqui que também pode aparecer para vocês em forma de pegadinha, hein? Muita atenção com essa pegadinha que costumam fazer com a gente. Então vamos lá. D vai ficar assim. Menos 2 seno de parênteses. Ok. Aliás, parênteses não. Seno de menos 5. Deixa eu só ajeitar aqui, já que eu não consigo escrever o π. Vou colocar aqui um π e ainda dividir por 4. Menos 2 vezes seno de πx sobre 4 menos 5. Desculpa, esta é a função da letra D e eu lhes pergunto quem são os 4 coeficientes. A igual a menos 5. Antes alguém tinha falado comigo ali. A. Quem tinha falado comigo? Olha só qual é a pegadinha dessa questão. Observe que tem um cara aqui que está... Mas não está no parênteses, então isso aí parece ser um valor de A. Exatamente, Luquinha. Eu falei com vocês que o D, quando ele Entre aparece parênteses. nos parênteses, se não tiver parênteses, não é o D, É o A.
pode aparecer no início ou no fim. Por quê? Somar alguém no início ou somar alguém no final não faz a menor diferença. Mesma coisa subtrair. Então, se não tiver o parênteses, é porque não é o D, e sim o A, ok? Repetido. Só que ele veio lá no final, não tem problema. Então, A o A, menos na 5. verdade, é menos 5, mas veio com a cara de D, mas não é. Quem é o B? Menos 2. Menos 2. B é sempre um número que multiplica o seno. Quem é o C? Pi sobre 4. Exatamente. Nunca vai ter x aí na história. X é a variável e não coeficiente. E o D é 0. E o D é 0. Exatamente. Então, meus queridos, essa é a nossa fase inicial. Primeiro, é saber como que é o formato, a aparência das funções trigonométricas. Tem sempre esse formato, ok? E o nosso primeiro trabalho é identificar quem são esses 4 coeficientes numéricos. Ok, meus queridos, até aqui, sim ou não? Diga para mim aí. Sim. Quem mais? Sim. Opa. Por Mais mim tá de alguém? boa, Xandão. Ô, moleque. Isso aí, garoto. Vamos prosseguir, então. Página 2. Mas deixa eu copiar tudo que eu tinha aqui. Página 2. Ok, quero isso. E quero isso também. Vamos lá. Vamos lá. Ué. Ah, tá. Entendi. Beleza. Ok. Meus queridos, a fase número 2 agora que a gente identificou os coeficientes, sabemos como é que é o formato, nas demais funções, o que vocês viam também é o seguinte, que cada tipo de função, ok? Além de ter uma forma de se representar matematicamente, algebricamente, também tem uma forma de se representar visualmente, ou seja, graficamente, ok? Então, é isso que nós vamos ver agora. Como é que é o gráfico de uma Do função seno. trigonométrica? O gráfico da função seno. E o gráfico da função seno, meus queridos, as funções trigonométricas, elas são chamadas de funções periódicas. Por quê? Porque o gráfico de uma função Realiza um período. é uma onda. É uma onda. E uma onda, Hora ela é sobe, hora sobe e desce de novo. isso. O que é algo periódico? É algo que vai se E vai se repetindo ao longo do de tempo. tempos em tempos. Por isso que a gente tem um ciclo trigonométrico. Porque o ciclo ele dá uma volta, depois repete, repete. Então, funções trigonométricas. Por que, meus queridos, que ultimamente, nos últimos 4 ou 5 anos, as questões de trigonometria que aparecem na Enem, vestibulares, provas, são desse assunto de funções trigonométricas. Porque no assunto de funções trigonométricas, como ele é o último capítulo da trigonometria, você, dentro do capítulo de funções trigonométricas, consegue fazer uma análise de tudo que foi visto em trigonometria. Primeiro, isso. Ok? E segundo, que as funções trigonométricas você consegue aplicar em situações cotidianas. Por quê? Porque qualquer situação do planeta, tudo neste mundo, que for periódico, qualquer situação que se repita de tempos em tempos, pode ser modelado como uma função trigonométrica. Exemplo, praticamente todos os anos, a prova de vestibular da UVV de medicina, por exemplo, e eu vou trazer aqui várias questões que eles trouxeram como exemplo para a gente, a prova deles cobra, por exemplo, sempre o mesmo assunto, só que ele pede coisas diferentes, porque tem tanta coisa que pode ser pedida nas funções trigonométricas que eles usam sempre o mesmo assunto, mas variando o que ele está pedindo. Eles usam um exemplo do coração, por exemplo.
Porque o nosso coração, ele executa os movimentos de contração e expansão. Não sei se vocês já viram o nome disso, chama-se sístole e diástole, ok? Compressão e expansão do coração. É o que faz bombear o sangue para o nosso corpo, certo? Pergunto, isso é algo periódico? Sim. Tem que ser, né? Graças a Deus. Porque se não Senão for não ia nem fazer sentido, porque o coração não ia bater. E se não for periódico, meus queridos, dois problemas podem acontecer, um mais grave e outro menos grave. O menos grave é que a gente tem a chamada arritmia do coração. E quem descobre isso aí tem que fazer uma cirurgia para corrigir. Porque o coração precisa pulsar de forma constante e igual, compassada, ok? Então precisa ser algo repetitivo e compassado. Se o compasso não for o mesmo, é a tal da arritmia cardíaca, ou seja, está sem ritmo, fora de ritmo. Isso é perigoso porque o cara pode ter aí num exercício físico qualquer, numa queda de pressão, o cara sofreu um piripaque, tchau. E segundo, que é o mais grave, meu querido, se ele não bater de forma correta, ok? Ou parar com esses movimentos periódicos, parou, já era. Literalmente caixão e vela preta. Ok? Então, ao rever todos os anos, até porque, como é o vestibular de medicina, ele usa esse exemplo da questão dos movimentos das batidas do coração, sístole e diástole, e aí ele pode pedir batimentos por minuto, frequência, qual é a pressão máxima, qual é a pressão mínima, várias coisas que dá para se pedir. Mas tudo que for periódico é sempre uma função trigonométrica, sempre. Vou te dar outros exemplos. Meus queridos, vocês que gostam da praia, do mar, espero que nunca pare isso aí, porque é uma atração com relação, que faz parte de um fenômeno da Lua e atração gravitacional. Já repararam que a maré, ela fica, sobe, depois desce. Maré enche, esvazia. Enche, esvazia. Isso é um fenômeno periódico e um fenômeno da natureza. Então, também é modelado por uma função trigonométrica. E a partir da função trigonométrica, vocês conseguem saber até qual horário do dia que ela vai estar mais cheia, qual horário vai estar vazia. É o que, por exemplo, aqueles aplicativos, aqueles programas que indicam quem vai pescar, quem vai surfar, qual vai ser a altura da maré, onda de tal tamanho, vai estar vazia em tal horário, vai estar cheia em tal horário do dia, tudo através de funções matemáticas que são trigonométricas. Por quê? Porque é um fenômeno que é periódico, beleza? Então, absolutamente tudo no universo que for periódico é uma função trigonométrica. As estações do ano, que são periódicas, modela-se por funções trigonométricas, ok? O dia, que tem 24 horas, é periódico, funções trigonométricas. Tudo, absolutamente tudo. E nós vamos ver aqui vários exemplos práticos na sua apostila. Então, é um capítulo que dá para abusar bastante dos exemplos, porque são todos sempre muito práticos. Joia? Beleza. Então, meus queridos, eu vou colocar aqui uma imagem para vocês de como que é o gráfico e eu vou explicar esse gráfico para vocês, ok? Passo a passo. Então, deixa eu buscar aqui. Vocês estão vendo meu Google aqui? Não, tô vendo o função seno, funções trigonométricas, Só meu negócio lá. gráfico? Não, na verdade, nem um gráfico eu tô vendo. Eu tô vendo só o nome Onde é? gráfico. Ah, não. É, o quadro, na verdade. Pô, achei que vocês iam ver aqui meu gráfico, mas tudo bem. Eu vou copiar e colar, então. Então, vamos lá. Eu quero pegar essezinho aqui. Eu vou colar lá para vocês já já, hein? Copiar a imagem e vamos colar. Ixi, não é isso que eu quero, não. Vou fazer o seguinte, então. Eu vou fazer isso aqui. Eita, o que é isso? Segura aí que eu vou acertar aqui, hein? Ok.
Agora enxerga? Sim. Garotos. Agora dá, agora dá. Show de bola. Sholes. Sholes. Vamos lá. Meus queridos, vou explicar esse gráfico. Primeiro, o gráfico da função trigonométrica é uma onda. E essa onda, meus queridos, para começar, ela é infinita. Aqui só está um pedaço dela, mas ela continua aqui, ó, infinitamente, tanto para frente quanto para trás, infinita, ok? Por isso que ela se chama função periódica, joia? Mas eu peguei apenas um recorte. Vou tirar aqui porque ficou feio pra caramba, mas é só para mostrar que é algo infinito e periódico. Beleza. Meus queridos, pega lá o nosso ciclo trigonométrico, eu vou pegar essa imagem também aqui na internet para vocês, ok? Eu quero colar ao lado ali. Então, vamos pegar o nosso ciclo trigonométrico. Cadê o ciclo trigonométrico? Na verdade, eu queria... Deixa eu fazer algo diferente, uma pesquisa diferente, acho que eu consigo mostrar para vocês aqui. Segura um instantinho, eu sei que falta pouco tempo, mas eu acho que eu consigo achar isso aqui para nós. Segura aí, segura aí, segura aí, hein? Paciência. Vocês estão ouvindo o áudio? Sim. Ah, Não. ótimo, isso é bom. Espera aí. Que áudio? Ah, não, pera. Hã? Espera aí, cabeça. Espera aí, cabeça. Ótimo. Aqui, ó. Beleza. Vou parar de transmitir o quadro e vou transmitir para vocês agora uma janelinha aqui, um videozinho do YouTube, só para mostrar como é que aquele gráfico se constrói. Amanhã a gente explica como fazer isso aí. Diga para mim se você está enxergando essa telinha do YouTube. Tô Sim. conseguindo. Beleza. Ótimo. Aqui, Sim. meus queridos, ele vai demonstrar, ele vai pegar o ciclo trigonométrico e esse pontinho aqui que ele tem são os arcos nossos, ok? No primeiro quadrante, ele vai mudar isso aqui, ó, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro, e vai ficar girando. E vai ver como é que é a representação dele no gráfico. Lembra que seno é a projeção dele no eixo Y, ok? Então, observe como é que ele constrói, ó. Ó. Vocês ouvem esse áudio? Ouve? Eu acho que o vídeo tá pausado. Tá não, pô. Tá? Ixi, Tá Tá não, bem tá não, baixo. tá se não tô mexendo. conseguindo ouvir Mas, não, então. mas o vídeo tá pausado? Tá não, tá não. Não, tá Não pausado tô não. conseguindo ouvir o Eu áudio. consigo ouvir bem baixinho. Tá? Como nós quando eu mexi aqui agora, eu mexi lá, tá? Mexeu, né? O próximo passo agora, já estamos quase finalizando aqui o gráfico da cena, é habilitar o rastro. Aqui, ó. Cliquei com o botão direito, habilita o rastro, habilitei. Agora, continua. Agora a gente já tem aqui o gráfico do cena. Viu? Tá? Vou virando aqui e vai aparecendo o gráfico do cena a partir do centro da circunferência. Ok? A mesma coisa agora eu vou fazer com o cosseno. Só que o cosseno fica na próxima. Beleza? Então, meus queridos, está ali, ó. Quando você vai girando o seu ponto no ciclo trigonométrico, na circunferência trigonométrica, ele vai gerando aquela curva, aquela onda que a gente chama de função seno e que tem um nome de senoide. Senoide. Então, olha só alguns valores. Por que é uma relação? E a gente sabe que, ó, quando o nosso x vale π sobre 6, π sobre 6 é 30 graus. O seno de 30 vale meio.
Quando a gente tem π sobre 4, que é 45 graus, o seno de 45 vale raiz de 2 sobre 2. Então, quando o ângulo x é π sobre 4, 45, o valor da função seno é raiz de 2 sobre 2. Quando x é 60 graus, π sobre 3, o seno vale raiz de 3 sobre 2. Quando a gente tem 90 graus, o seno vale 1, está lá em cima. Então, aqui, ó, foi o que aconteceu no nosso primeiro quadrante. A função foi aumentando o seu valor, aumentando. Vou fazer um rabisco, depois eu apago aqui, hein? Agora nós vamos entrar no nosso segundo quadrante. Olha o que acontece no segundo quadrante, meus queridos. Nosso ângulo vai aumentando, aumentando. E observe que o seno é o valor do nosso ângulo no eixo Y. Então, quando eu pegar esses pontos e levar até o eixo Y, você concorda comigo que o valor da coordenada Y está diminuindo à medida que o ângulo está aumentando? O Y está vindo cada vez mais para baixo? Perceberam isso? Sim ou não? Sim, professor, sim. Isso, Sim. então. Sim. Por isso que no segundo quadrante, a nossa função ela é decrescente, porque o ângulo está aumentando, mas o valor dele no eixo Y está caindo, está diminuindo. Aí a gente entra no terceiro quadrante. Ó, no terceiro quadrante, ó, o ângulo continua aumentando no terceiro quadrante. Só que o valor dele, que é no eixo Y, que é o seno, ele continua caindo, 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 até que quando ele chega aqui embaixo, o seno vale menos 1. Aí depois entramos no quarto quadrante. O ângulo vai aumentando, só que agora o que acontece com o eixo Y começa a crescer, começa a aumentar. Por isso que no quarto quadrante ela é crescente. Então ela é crescente no... Ó, crescente e decrescente é diferente de ser positivo e negativo, hein? Ela é crescente no primeiro, decrescente no segundo, continua decrescendo no terceiro quadrante e volta a crescer no quarto quadrante. E por que a função periódica? Porque depois, fechou o quarto quadrante, vai dar outra volta, repete-se tudo mais uma vez. Cresce no primeiro, decresce no segundo, decresce no terceiro, cresce no quarto. Vai dar outra volta, cresce, decresce, decresce e cresce. Então, ele vai ficar sempre repetindo esse procedimento. Beleza? Na nossa aulinha de amanhã, meus queridos, nós vamos ver, então, quais são os parâmetros dessa função e onde que esses coeficientes se encaixam aqui dentro. Assim como você tem lá na função lá. Ah, o A disse o gráfico, a reta é crescente, disse a parábola tem concavidade para cima ou para baixo. Nós vamos ver o que cada coeficientezinho desse interfere dentro do nosso gráfico. Beleza? Mas o gráfico é sempre uma onda trigonométrica. Beleza? Paramos por aqui hoje. Obrigado. Fiquem com Deus. Desculpa aí o tempinho que eu passei. Amanhã a gente volta e continua. Grande abraço a todos. Tchau, tchau. Valeu. Ô, professor. Valeu.